a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e confesse que só Ele é o Senhor. Aleluia. Belo louvor. Aliás, todos os louvores, que foram cantados aqui são maravilhosos. Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. E vamos ler em 2 Timóteo, capítulo 3, a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler do verso 14 ao 17. Eu tinha falado ali para o Nilton e para o Caio que eu ia começar do 15, mas eu vou ler do 14 até o 17. Que nos diz o seguinte, em nome de Jesus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? Curvemos as nossas cabeças, oremos mais um pouco. Vamos pedir a Deus unção, capacitação, iluminação, que Ele abra o nosso entendimento para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Amado e querido Pai, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, porque só Tu és o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Nós nos alegramos no Teu amor, bendizemos pela graça do Teu Filho e te glorificamos pelas consolações do Espírito Santo, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que Tu tem concebido mais uma semana de vida, de bênção, de graça, de livramento e de correção e de aperfeiçoamento. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito. Ó Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. E agora nós te invocamos. Vem receber este culto como aroma suave na Tua presença. Abençoa a explanação da Tua palavra. Que a fé venha pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Que a inspiração e a iluminação venham aos nossos corações e que possamos crescer na graça e no conhecimento, mas acima de tudo te temer, te reverenciar e te venerar, porque Tu és o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Ó meu Pai, que a Tua palavra seja semeada e que ela germine e produza frutos para a vida eterna, para a glória do Teu nome. Edifica a Tua igreja, consola a Tua igreja, exorta a Tua igreja, fortalece a Tua igreja pela palavra, é o que nós te pedimos. Não leve em conta os nossos pecados, mas nos lava e nos abençoe em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus, a graça de estar aqui com vocês nesse sábado, na presença de Deus e junto com todos os irmãos. Eu peço oração a vocês, amados irmãos e irmãs que estão aqui, os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Se Deus permitir, no próximo sábado, eu estarei passando pela segunda cirurgia de catarata. Gostaria que vocês orassem para que dê tudo certo, como aconteceu na primeira, Operei o olho esquerdo, agora vou operar o olho direito. Também peço oração, pois até o início de abril, nós vamos encarar aí várias viagens. Eu gostaria que os irmãos orassem para que Deus nos dê condição física, emocional, enfim, saúde, para que nós possamos aí cumprir alguns compromissos desde o ano passado, assumido, A gente tem compromisso aí com alguns colegas e eu pretendo cumprir o mais rápido possível. Então, nós temos uma viagem para Curitiba, outra para o Espírito Santo, outra para Cascavel, outra para Aracaju e outra para Recife. Eu gostaria que vocês orassem para que Deus nos dê graça e saúde para realizar todas essas viagens, cumprir esses compromissos e cantar o hino Livre Estou e descansar um pouquinho. Muito bem. Praticando a
palavra. Amém? É o tema de hoje que nós vamos meditar. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto que o apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo, ele é um texto que serve para nós, fala para nós e deve ser encarado e praticado por nós da mesma forma. Veja que Paulo, ele está aqui escrevendo a sua última carta, é a carta de despedida. Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele já estava preso. E ele já sabia e já tinha recebido a sentença de que ele iria morrer. Né? O imperador julgou a sua causa, achou ele culpado e ele foi sentenciado à morte. E aqui ele escreve a sua última carta para Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, companheiro de ministério, e que agora, nesse momento que essa carta foi escrita, estava pastoreando a igreja de Éfeso. Quando Paulo saiu de Éfeso, ele deixou Timóteo em Éfeso para ser o pastor da grande igreja de Éfeso. Timóteo, quando foi pastorear Éfeso, ele era ainda muito novo, muito inseguro, muito imaturo, mas, mesmo assim, Paulo, conduziu ele para o pastorado, indicou ele para o pastorado de Éfeso, e lá ele estava pastoreando. E Paulo, quando estava prestes a chegar próximo da morte, ele escreveu essa carta ou essa epístola, que serve demais para nós. E hoje eu quero falar, irmãos, sobre a importância desse livro que nós amamos, falamos, lemos, decoramos, citamos, ficamos indignados quando alguém fala mal dele, que se chama Bíblia Sagrada. Para que Deus nos deu esse livro? Com que objetivo, ou quais os objetivos de Deus em nos dar a sua palavra? Quando a gente estuda, na teologia, em qualquer curso de doutrina ou de teologia cristã, quando eu falo cristã, é tanto católica, protestante, luterana, seja lá onde for, existe uma matéria chamada bibliologia, que é o estudo específico das Escrituras. Nesse estudo você vai aprender a origem, enfim, tudo que se relaciona com a Bíblia. E quando nós estudamos bibliologia, a gente aprende assim algumas coisas no conceito geral da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia ela levou aproximadamente entre 1.500 a 1.600 anos para ser totalmente escrita. O primeiro livro foi escrito por Moisés. Alguns acham que foi Gênesis, mas hoje se chega à conclusão que foi Jó. Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. É o livro mais antigo da Bíblia. Escrito também por Moisés, segundo alguns estudiosos. E o último livro foi escrito pelo apóstolo João. Não se sabe se na ilha de Pátimo ou na cidade de Éfeso. João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. 98% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Ali 2%, foi escrito em aramaico, uma pequena porção ali em Daniel foi escrito em aramaico. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. A Bíblia também ela foi escrita em 3 continentes: a Europa, a África e a Ásia. Ela tem aproximadamente 40 autores, todos do sexo masculino. Não tem um livro da Bíblia escrito por mulheres, segundo os estudiosos, o que se sabe até hoje. Também, se aparecer, será bem-vinda ao clube, ao hall de escritores bíblicos. Não será rejeitada porque é uma mulher. Nós, cristãos, não somos iguais
alguns rabinos da época de Jesus que diziam o seguinte: é melhor queimar a Torá do que ensinar uma mulher. Né? Então, você vê a mulher como tinha prestígio naquela época. Né? As mulheres hoje, graças a Deus, graças a Jesus, deve levantar a mão para o céu, dar muito glória a Deus, que o cristianismo trouxe uma liberdade tremenda para as mulheres. E as mulheres devem ser muito gratas a Deus, a Jesus e ao cristianismo. Né? Apesar de vez em quando, ouvir algumas besteiras, né? De algumas feministas que diz que a Bíblia é um livro machista, né? Pura ignorância, precisam ler a Bíblia, precisam estudar essas meninas que falam besteira aí na internet, né? Então, a Bíblia, ela tem todas essas, né, curiosidades. Agora, para que Deus nos trouxe ou nos deu as Escrituras? É isso que nós vamos meditar hoje. Precisamos relembrar, entender, para que nós possamos praticar melhor a palavra. Veja mesmo, eu coloquei uma pequena nota aqui de um curso que eu dei há muitos anos atrás. Eu sempre gosto de usar, né? Eu dei um curso sobre bibliologia numa igreja lá no Nordeste. Falar em curso, agora eu vou, no mês de março, abril e maio, eu vou ministrar um curso na internet sobre o Apocalipse, uma introdução ao Apocalipse, né? Vou falar um pouco da besta, do falso profeta, do sinal da besta, dos animais de Daniel. A gente vai passar um curso aí para quem quiser participar. Veja mesmo, a Bíblia, irmãos, ela não nos foi dada só para nos informar sobre Deus e a salvação. Não é esse o objetivo de Deus, nos dar um livro que informe sobre Ele, quem é Ele, de onde Ele veio, o que Ele faz, quem Ele é, ou sobre a salvação. Mas ela foi escrita principalmente para sabermos a vontade de Deus e executá-la. Esse é o principal objetivo da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para matar curiosidade sobre Deus, não. Aliás, quando a gente lê a Bíblia, se existe um livro que não se preocupa em provar que Deus existe, é a Bíblia. Porque ela não foi escrita com esse objetivo. A Bíblia, ela já parte do pressuposto de que Deus existe. Ela já começa assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final, acabou. Acredite quem quiser acreditar, acabou, não tem conversa. Deus é direto e claro. Deus não tem obrigação nenhuma de provar a sua existência para o homem. Deus não precisa do homem. Eu acho que tem gente que imagina, viu, pastor Zé, que Deus precisa da gente lá no céu, que sem a gente o céu não terá graça. Sem Rivaldão lá, não vai ter graça. Imagina. Deus não precisa da gente. Nós precisamos dele. Ele nos ama porque ele quer nos amar, não porque ele necessita nos amar. Ele quer nos amar. Antes de nós existirmos, ele fez e criou criaturas maravilhosas, 1000 vezes melhores do que nós. Tem seres agora lá no céu, os anjos, que fazem a vontade de Deus de dia e de noite e têm prazer em fazer isso. Nós, ao contrário, nós pecamos por pensamento, palavras e obras. Então, tudo o que nós temos, somos, é pela graça. É por amor de Deus. Então, Deus, quando Ele inspirou os autores bíblicos e mandou escrever as Escrituras, não foi simplesmente para matar a nossa curiosidade, ou nos dar, matar a curiosidade sobre a salvação. Não, ele fala, a Bíblia fala dele, a Bíblia fala sobre a salvação, mas acima de tudo, a Bíblia foi escrita para sabermos a sua vontade e fazê-la. Então foi para isso que a Bíblia foi escrita. E por isso, nós temos que ler, estudar e praticar
a palavra de Deus. Mas será que é isso mesmo? Será que o fato é esse? A Bíblia foi escrita para sabermos a vontade de Deus, colocando ela em prática em toda a nossa maneira de viver? Ou foi apenas um livro para a gente fazer teste bíblico, fazer perguntas engraçadas, ganhar prêmios na igreja, né? Fazermos maratona bíblica, temos um conhecimento absoluto de Deus? Quem é Deus? Aí o cara cita de A a Z, assim, beleza, tal. O principal objetivo da palavra, irmãos, é a gente entender a vontade, praticar a vontade de Deus por amor. Não por obrigação ou medo, mas por amor a Ele. Vamos analisar algumas coisas em primeiro lugar. Primeiro ponto, o que é a palavra de Deus para nós? Qual é a importância da palavra de Deus para nós? Veja, muitas afirmações bíblicas mostram que ela nos foi dada muito mais para nos ensinar a vontade de Deus do que matar nossa curiosidade a respeito dele. Veja o que ela mesmo fala sobre a sua importância para nós. E eu gostaria que você acompanhasse os textos. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 2, 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. O que é a palavra de Deus para nós? Por que ela é tão importante para nós? E se nós não lermos, não estudarmos e não praticarmos a palavra, nós vamos perecer. Em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus, ou a Bíblia, ela é um alimento para nós. Veja, da mesma forma que biologicamente eu tenho que me alimentar para manter a minha biologia, a minha vida biológica viva, também eu tenho que me alimentar espiritualmente para manter a minha vida espiritual forte, robusta, abençoada. E veja o que Pedro fala sobre a palavra. 1 Pedro 2,2. Ele diz assim para a igreja da época que ele escreveu e que serve para nós: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vade crescendo. Pedro chama a palavra de leite, o leite que alimenta. Ele está comparando aqui os cristãos como a crianças, que não podem viver sem a alimentação, ou seja, sem o leite materno. A ciência já diz que uma criança, para ter uma expectativa de vida boa, razoável, ela tem que se alimentar ou mamar no mínimo 6 meses. Uma criança que não passa por um processo desse, ela terá problemas de saúde. E eu sei na prática, né? Minha mãe diz que ela não conseguiu me amamentar por 6 meses. E desde criança que eu sofro com problemas de enfermidade, consequência de sair. Então, Pedro diz que a palavra para nós é como um leite que nós devemos beber, nos alimentar da palavra e desejar ardentemente, né, nos alimentar da palavra como bebês recém-nascidos, né? Quem é mãe aqui sabe, né? Menino pequenininho lá, recém-nascido, quando uma criança quer mamar, quer beber o leite, não tem hora, não tem horário, não tem lugar, não é assim? Ela abre a boca, ela chora, ela faz barulho, até que mamãe vá lá e a amamente. Aí Pedro está dizendo, olha, a Bíblia, a palavra de Deus, é como leite que vocês devem se alimentar. E vocês devem desejar ardentemente esse leite, buscar, beber, né? Se alimentar, para que vocês tenham uma saúde espiritual, uma comunhão com Deus robusta, sadia, firme, que vocês criem anticorpos espirituais baseado na alimentação da palavra. Então, assim como uma criança não pode viver sem o leite materno, assim nós cristãos não podemos viver sem a palavra.
Por isso que a igreja, a cada sábado, ela separa um momento para a escola bíblica e um momento para o culto. O crente deve se apossar dessas duas bênçãos. Deve separar o santo sábado, ou o Shabá, ou o dia de descanso, o dia de descanso do trabalho que Deus dá, vir para a igreja, participar da escola bíblica, participar do culto divino, para que ele se alimente da palavra e tenha uma vida espiritual sadia. Porque senão, como diz Tiago, ele será como a onda do mar, jogado de um lado para outro, sem firmeza. Segundo, Salmo 119, verso 105. O que é a palavra para nós? Primeiro, o alimento. Segundo, ela é um guia que nos orienta. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia compara ao mundo sem Deus como um mundo em trevas. O crente, ele não está sem Deus. O crente está com Deus. O crente anda na luz, que é Jesus. E o guia da sua caminhada nesse mundo de trevas é a palavra. Por isso que ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Bíblia é alimento e ela é um guia de orientação em todos os sentidos para a vida do cristão. Cristão que não lê Bíblia, não estuda a Bíblia, é comparado a um deficiente visual que não foi treinado, não foi adestrado, não foi capacitado e anda tropeçando, anda tateando, anda esbarrando, anda caindo, anda se machucando, porque não tem o guia e não segue o guia, que é a palavra. Então a Bíblia é chamada de alimento e é chamada de guia. Outra coisa, terceiro, Salmo 119 de novo, verso 28. A própria palavra diz que ela é alimento, ela é guia, mas também ela é um fortalecedor para a nossa alma. Veja o que Davi diz, ou o salmista diz: a minha alma consome-se de tristeza. Aí ele ora o seguinte: fortalece-me segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, quando lida, quando estudada, quando praticada, ela fortalece o crente no corpo, na alma e no espírito. Você quer ser um crente forte, inabalável, leia a palavra, estude a palavra, pratique a palavra. Jesus até faz uma ilustração no Sermão do Monte, que ele diz assim: olha, vou dar uma ilustração para vocês sobre a importância da palavra e a sua prática. Ele disse: um homem construiu a sua casa sobre a areia, levantou lá uma mansão lindíssima, caprichou, na alvenaria, em tudo que ele fez da casa, fez uma casa bonita, entrou, foi morar nela, mas de repente veio uma tempestade, veio um maremoto, não sei, veio a enxurrada lá, bateu na casa, e ela não aguentou, porque ela não foi construída sobre a rocha. Foi bem construída, foi bem feita, o material foi de primeira, mas ela não resistiu, porque não foi construída sobre a rocha. Aí ele diz: mas outro homem construiu a sua casa sobre a rocha, caprichou lá, fez uma bela casa. Aí veio a chuva, veio o temporal, veio a enxurrada, bateu, mas não derrubou a casa, porque ela estava firmada sobre a rocha. A rocha é a palavra, irmãos. A rocha é a palavra, tanto escrita como a palavra viva. A palavra escrita é a Bíblia Sagrada. A palavra viva é o Senhor Jesus. A nossa fé deve estar alicerçada na palavra escrita e arraigada na palavra viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Davi disse: olha, eu passei por Senhor, eu tenho passado por muitas aflições, mas fortalece-me segundo a tua palavra. Você quer ter força
para vencer as tribulações? Você quer ter força para passar pelo vale da sombra e da morte? Encha o seu coração da palavra. Se apegue com a palavra. Quer ver mais uma vez? Salmo 119, mais uma vez, verso 170. Além da palavra ser alimento, ser guia, fortalecer, ela também liberta. No verso 170, o salmista diz assim: chegue a minha súplica perante a tua face. Aí veja o que ele ora: livra-me segundo a tua palavra. Então, na palavra de Deus, irmão, há promessas de proteção, de orientação, de livramento, de bênção. Quando o crente conhece a palavra, estuda a palavra e pratica a palavra, ele descansa em Deus. Ele sabe que Deus pode livrá-lo do mal e no mal, que para Deus nada é impossível. Por isso que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Em outro texto ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela capacita o homem a andar segundo a vontade de Deus. E em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo diz que a palavra, é a espada do Espírito para lutarmos, batalharmos e vencermos Satanás. Ela é a espada. Olha o que ele diz assim, tomai também o capacete da salvação, verso 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante, irmãos, quando Paulo fala aqui no capítulo 6 de Efésios sobre a armadura de Deus, ele fala do capacete, ele fala do escudo, ele fala do sapato, ele fala da couraça, mas a única peça de ataque que ele fala é a espada do Espírito, que é a palavra. O que Paulo está nos dizendo aqui, nos ensinando, é que só tem uma arma no universo que o diabo treme, estremece e foge dela, que é a palavra de Deus. O resto, irmão, bater pé, fazer mandinga, o diabo não tem medo de nada disso, o diabo não foge de nada disso. O diabo, ele só teme a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E a palavra é comparada a uma espada, e o crente é comparado a um soldado. E para que o crente possa usar a espada, ele tem que aprender a manejá-la. E como é que ele vai aprender se ele não lê, se ele não estuda, se ele não pratica, se ele não busca? De que adianta eu ter uma espada lindona dentro de um baú, trancada a 7 chaves, e aí o inimigo vem, eu ao invés de usar a espada, eu tento usar a minha mão, e o inimigo armado até os dentes contra mim? Vai adiantar nada eu ter a melhor espada do mundo guardada dentro de um baú. Não, se eu tenho uma espada, é para utilizá-la. Saber o momento de atacar, saber o momento de recuar, saber o momento em que Deus dá uma estratégia, receber de Deus discernimento e entendimento. É na palavra que nós aprendemos a vencer o inimigo. É na palavra que eu entendo que o sangue de Jesus tem poder. É na palavra que eu sei que o nome de Jesus é poderoso. É na palavra que eu aprendo que Jesus já esmagou a cabeça do inimigo. Por isso que eu tenho que saber manejar a espada do Espírito. Agora, se eu não ler, se eu não estudar, se eu não busco crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, se eu não valorizo o momento em que é separado na igreja um momento para eu estudar a palavra, eu estou dando ocasião para o inimigo, irmãos. Eu estou dando oportunidade para o inimigo me vencer. E olha, o diabo não está preocupado se você cantar, orar, congregar.
desde que não seja de acordo com a palavra. Você pode cantar o hino mais emocionante do mundo, mais belo do mundo, que tem a melhor melodia do mundo, mas se o hino, a letra, a música, não estiver baseado na palavra, o diabo sabe que não passa do teto. O diabo sabe que Deus só recebe aquilo que tem como base a sua palavra. O louvor só é recebido se tiver a palavra como fundamento. A oração só é escutada se tiver a palavra como fundamento. A pregação só é eficaz se tiver a palavra como fundamento. Então tudo que nós fazemos tem que ter a base, o fundamento, o alicerce, a autoridade na palavra. Se tiver, passa do teto, chega até o trono da graça, Deus recebe e de lá Ele manda as bênçãos. A palavra tem que ser a base. Quantas vezes a gente, canta determinadas coisas na igreja que não tem base na palavra? Eu vi durante muito tempo o pessoal cantando um hino, Anderson, que dizia assim: és Deus de perto e não de longe. Não teve um hino assim, né? Esse hino não tem fundamento bíblico, porque lá em Jeremias Deus diz assim: eu sou Deus de perto e eu sou Deus de longe também. E durante muita gente, a gente cantou, teve gente que até chorou. Jesus disse assim: Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. E o que é a palavra de Deus? A verdade. Então, o que é a palavra para nós? É alimento, é guia, é que nos fortalece, é aquela que nos liberta e é a espada do Espírito. Eu poderia aumentar a lista aqui, falar de mais qualidades da palavra de Deus para nós. Mas agora, eu quero falar com vocês o seguinte: sabendo que a palavra é alimento, é guia, fortalece, liberta e é a espada do Espírito. E se você quiser saber o poder que tem essa espada, a importância que tem essa espada e quanto é bom manejar essa espada, leia Mateus capítulo 4. Lá na tentação do Senhor Jesus, pastor Zé? O diabo foi lá, se tu és o filho de Deus, só basta tu se ajoelha aqui e me adora, que eu te darei esse mundo todo. O diabo levou Jesus para um lugar. Eu acho que ele abriu um telão assim virtual, mostrou todos os reinos do mundo, todo o tesouro, todo o poder, toda a glória, e ele disse assim: olha, tu quer isso aí? Eu te dou, isso aí me foi dado, mas eu passo para ti de mão beijada, basta apenas tu fazer uma coisa, te ajoelhar e me adorar. Olha que proposta, hein? Ganhar o mundo todo, só bastando se ajoelhar, rapaz, para ganhar o mundo todo. E o que foi que Jesus fez? Jesus usou o quê? Ele bateu o pé 7 vezes. Sai, capeta. Aí o diabo saiu correndo, só vira a poeira do diabo. Não, ele usou a palavra. Ele diz lá 3 vezes: está escrito, está escrito. Ele disse: arreda-te de mim, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Ele disse claramente: está escrito isso. O que é que ele estava dizendo? Satanás, espera aí, não é eu que tenho que te adorar, é tu que tem que me adorar, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aí a Bíblia diz que o diabo, por que o diabo fugiu? Porque Jesus reivindicou a divindade dele ali. Jesus disse assim: não é eu que tenho que te adorar não, rapaz, é você que tem que me adorar, crie vergonha na cara. E o diabo, botou o rabo entre as pernas como um cachorro vira-lata e saiu gunindo, sumiu no mundo. Em outra oportunidade o diabo disse: se tu és o filho de Deus, olha, tu está há 40 dias sem comer e sem beber, transforma essas pedras em pão. Olha que justificativa legal, o cara 40 dias sem comer, num deserto. Olha, toda a justificativa do mundo. Mas Jesus olhou para ele e disse o quê? Deuteronômio capítulo 8. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
que é que Jesus está ensinando para a gente aqui? O que é que o Mestre, o Senhor, está nos ensinando aqui? É que se Ele precisou ler a palavra, estudar a palavra e usar a palavra, nós também precisamos. Ah, mas Jesus já nasceu sabendo. Não. Nada disso. Jesus também aprendeu. Como ser humano, ele aprendeu. Lá em Lucas diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Jesus não chegou aqui como homem, já com o pacote pronto, não. Ele passou por todos os desenvolvimentos humanos. Ele estudou, ele leu, Maria ensinou para ele, José ensinou para ele. Ele, quando criança, ia lá para a escolinha da sinagoga aprender. Como homem, ele passou pelos mesmos processos que nós. Ele foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto. Da mesma forma que nós. Ele se desenvolveu como ser humano. E ele se dedicava à palavra, para usá-la contra Satanás. Então, você quer saber o poder que tem a palavra, a importância que tem a palavra? Leia Mateus capítulo 4. E se você quiser se aprofundar mais ainda, eu te indico um livro da CPAD chamado Fé sobre Fogo. Leia esse livro que você vai ver quão maravilhosa é a palavra de Deus. Um livro, se não me engano, do Dr. Estevão Lawson. Se não me engano. Li esse livro há muitos anos atrás, a CPAD já relançou, já é a terceira capa, é um livro que eu aconselho para todo mundo ler. Fala só sobre a tentação de Jesus. Aí você vai ver ali, aí você vai se aprofundar, aí é que você vai desejar mesmo ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Então, irmãos, depois de tudo isso, da gente saber tudo isso, da importância da Bíblia, aí vem a pergunta que todo mundo me faz, em todo lugar. Pastor, como é que eu torno tudo isso eficaz na minha vida? Como é que eu faço para pegar esse negócio de Bíblia e a Bíblia ser realmente importante para a minha vida? Que passos eu tenho que dar? O que eu tenho que fazer? Hoje as pessoas têm uma mente assim muito, muito prática, né? O pragmatismo é uma coisa assim feroz no nosso meio, né? As pessoas querem tudo prático, rápido, né? Eu fico observando às vezes ali na Sé, né? O pessoal pegando metrô, né? Já viu a agonia? Dependendo do horário, né? Tem gente que pega assim da escada, tá, o metrô para lá, apita que vai fechar e o cara lá no meio da escada, lá em cima ele tá, pum, com a cara na porta e cai sentado. Olha, canso de ver isso aí. É só ficar naquela hora tranquila ali na Sé, né? Aquela hora ali tranquila, né? 6 horas e tal. 5, 6 horas, né? Ali tranquilo. Ou pegar o trem da Zona Leste, né? Que nem eu pegava para ir lá no Itaim, né? Aí você entra assim e vai assim, né? Desde lá do Brás até o Itaim, né? Orando a Deus para voltar para casa com a coluna em dia, né? Muito bem. Tornando a Bíblia eficaz na nossa vida. O que eu devo fazer para que a palavra seja eficaz na minha vida? Quais os conselhos que a própria Bíblia me dá? O que ela me fala? Tá? Primeiro, Apocalipse 1:3. Primeira coisa que nós temos que fazer, ler. Ler a palavra. Na época que João escreveu o Apocalipse, 90 a 95% da população não sabia ler nem escrever. Nas igrejas do início, quando começou o cristianismo, quando chegava uma carta de um apóstolo, um irmão que sabia ler, ele era separado para ler para todo mundo. Ele era chamado de o leitor das Escrituras. Na sinagoga também havia um irmão que tinha educação, que sabia ler e escrever, ele também era escolhido para ler a Bíblia para os outros. Então, um lia e os outros decoravam. Decoravam. As pessoas antigas tinham que decorar as coisas. Hoje, graças a Deus, né, uma boa gama de pessoas sabem ler e escrever. Aí,
João diz assim, ó, primeira coisa que nós temos que fazer, ler, ele diz assim, bem-aventurado, feliz, aquele que lê, e ele está falando do livro do Apocalipse, mas podemos incluir toda a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja, ele está dizendo, olha, se vocês lerem e guardarem a palavra de Deus, vocês estão se preparando, porque o tempo está próximo. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para me apropriar da Bíblia? É ler a Bíblia. Não tem outro caminho. E olha, hoje, ainda tem a vantagem de você, na tecnologia que tem hoje, ouvir, né? Você baixa lá um aplicativo, se você quiser, você ouve a Bíblia o dia todinho. Então, contato com a palavra é o que não falta. A palavra hoje está cantada, está lida, está ensinada, está pregada, está discutida. A palavra está aí, irmão. Não há. Teve astronauta que leu a Bíblia até lá no confim do universo. O cara levou uma Bíblia lá para ler. E leu. Dizem que, né, Neil Armstrong, né? Se não me engano, um astronauta que era ateu, quando ele chegou lá com Apolo 11 na Lua, né? Dizem que ele chegou lá, que ele olhou aquela bola azul, ele disse, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A primeira coisa que foi dita no universo foi um versículo da Bíblia. Depois ele disse, do princípio que o Deus dos céus e a terra. Ele foi para lá ateu, voltou crente, morreu pastor. Então, lê a palavra. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Lê a palavra, querido. Lê a palavra, minha amada. Segundo, estudar a palavra. Não é só ler, é estudar. Isso está em Atos 17, verso 11. Nós tomamos aqui o exemplo dos bereanos. Diz assim, ó, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim verdadeiras. Então está lá em Atos. O que Paulo está narrando aqui? Lucas está narrando o seguinte, Paulo pregou na sinagoga em Tessalônica. Aí os judeus de Tessalônica não gostaram do que Paulo pregou. Aí começaram a perseguir Paulo. Paulo deixou a cidade de Tessalônica e foi para a cidade de Bereia. Quando ele chegou lá em Bereia, como de costume, o primeiro lugar que ele procurou para pregar foi a sinagoga. Quando ele chegou lá na sinagoga dos judeus de Bereia, os judeus de Bereia, ao contrário dos de Tessalônica, que expulsaram Paulo, xingaram Paulo, perseguiram Paulo, procuraram matar Paulo, eles de bom grado receberam a palavra e ouviram tudo que Paulo falava. E faziam o quê? Comparavam com as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava pregando, estava falando, era verdadeiro. Então, o que os crentes de Bereia, ou judeus de Bereia, estão nos ensinando? Que a palavra deve ser a peneira, deve ser o guia, deve ser o parâmetro para nós analisarmos, filtrarmos, discernir qualquer hino, qualquer oração, qualquer ensino, qualquer pregação. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Sabe por quê, irmão? Para não cair naquele ditado popular no mundo espiritual, não comprar gato por lebre. Porque tem muita gente sendo enganado pelos falsos mestres, pelos falsos apóstolos, porque se baseiam naquilo que o homem fala e não naquilo que está escrito. E se você quiser sobreviver até o final, até o dia da volta de Jesus, você tem que conhecer a palavra. Porque, infelizmente, está profetizado na própria palavra que os homens vão torcê-la, que os homens vão tirar, que os homens vão acrescentar e que os homens vão fazer até comércio com a palavra de Deus. E se você não ler, se você não conhecer, você será levado em roda por todo e qualquer vento de doutrina. Por isso que nós temos que ler, estudar. E lá, em Josué 1:8,
diz que nós temos que meditar, ler, estudar e meditar, parar para pensar, analisar. Deus disse assim para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-aventurado. Você quer ter um caminho próspero? Você quer ter um caminho feliz? Medita na palavra, amado. Minha amada irmã, gasta tempo com a palavra. Procura meditar na palavra, entender a palavra, aprender a palavra. Quarto, não só ler, estudar, meditar, mas também ouvir, dar atenção à palavra. Por que é que muita gente na igreja, às vezes passa anos e anos na igreja, e tem uma fezinha bem pequenininha, raquítica, fraquinha, qualquer coisa abala ele, qualquer coisa abala ela, qualquer coisa desvia a pessoa. Por quê, irmão? Porque ela não está fazendo Romanos 10, verso 17, o que Paulo recomenda. Paulo diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Ouvir aqui é prestar atenção, parar para escutar atentamente, colocar a fé na palavra. A própria Bíblia ilustra isso. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava passando na beira do mar, e quando ele ia passando, ele viu ali alguns pescadores sentados, e entre eles estava Pedro. Pedro estava lá sentado, lavando as redes. Jesus parou diante deles, olhou para Pedro e disse o seguinte: olha, pega a tua rede, volta para o teu barco e lança a rede ao mar de novo. Pedro olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, pescamos a noite toda, não pegamos um peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele pegou a rede, entrou no mar, subiu no barco, foi para onde Jesus mandou, lançou a rede, e quando ele lançou a rede, baseado na palavra, confiante na palavra, quando ele lançou a rede, a Bíblia diz que a rede veio tão cheia de peixe, que ele teve que chamar outros pescadores para ajudá-lo, e voltou para a beira do mar com o barco superlotado de peixe. Por quê? Porque ele colocou a fé aonde? Sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Agora, irmão, como é que a gente vai fazer isso se a gente não lê, não estuda, não dedica tempo à palavra? A gente tem tempo para tudo, às vezes não tem tempo para Deus. A gente quer todo o tempo de Deus para nós. Ah, Deus não pode faltar, né, pastor Zé? 24 horas, a gente não dá uma folguinha assim, ó. Eu vou dar o dízimo das horas de descanso para Deus. Quanto é o dízimo, pastor, das horas de 24 horas? É o quê? 2 horas e pouco, né? 2 horas e 40 aí, arredondando. Vê se, né, ninguém, Deus, 24 horas, vou te dar 10%, descansa aí, Deus, não se preocupa comigo, arma uma rede aí no céu, tranquilão, fica aí tranquilo, relaxado, toma uma água gelada do rio da vida, né, coma uma uva santa, se tiver aí na beira do rio, fica tranquilo, ninguém dá. A gente quer todo o tempo de Deus para nós. Mas aí, eu pergunto, mas quanto tempo a gente tem dedicado para Deus? Eu uma vez fiz isso. Eu quis aprender o que realmente as testemunhas de Jeová ensinam. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu fui frequentar o salão deles. Frequentei 6 meses. Toda quinta-feira eu ia lá estudar com eles. Escutei 6 meses. E tem uma coisa, sabia que os testemunhos de Jeová, eles aprendem a dedicar todo dia essas 2 horas e 40 minutos para Deus? Eles dão dízimo do tempo. Dízimo do tempo para Deus. Aí eu te pergunto, é por causa dessas coisas que eles são tão arraigados à religião deles.
Já viu como é difícil convencer um testemunho de Jeová e tirá-lo da religião dele? Por quê? Porque ele se dedica. Ele doa para Deus isso aí. Então, você quer que a Bíblia realmente seja uma bênção? Medita. Quinto, memoriza a Bíblia. Memoriza. Ó, já estou velho, hein? Já bati a casa dos 60, em junho agora, 61. Já era para eu ter capotado há muitos anos. Os médicos falavam para minha mãe que eu não ia viver até os 15. Passei dos 15. Já fui desenganado pelos médicos 3 vezes. E ainda estou por aqui. Deus está me dando a prorrogação. E eu pretendo chegar nos pênaltis ainda. Tá? Viver bem mais tempo. Tá? Então veja mesmo. Memorizar a palavra. 2,24. Pronto, ó, diminuiu. Ó, diminuiu. Ficou mais fácil ainda. Eu até errei no cálculo aqui. Não é à toa que eu levava vermelho em matemática. Descobriram minha fraqueza agora, né? Quando eu estudar, né? A dificuldade com matemática, né? Com história e geografia era de letra, né? Mas veja mesmo, ó, como é que eu faço para a Bíblia ser eficaz na minha vida? Ler, estudar, meditar, ouvir. E quinto, memorizar. Uma vez uma moça disse para mim assim: pastor, eu não consigo decorar os versículos da Bíblia. Aí eu falei para ela: impossível. Não, mas como o senhor diz que é impossível? Eu digo: é impossível. Eu falei para ela: se você ligar seu celular agora e eu te pedir 10 números de cor, de cabeça, que tem aí no celular, você consegue me dizer? Aí ela foi sincera, ela disse: eu consigo dizer até 30. Como é que uma pessoa que consegue decorar 30 números num celular não consegue decorar um versículo? A questão é querer. A questão é querer fazer. Olha o que a palavra diz. A palavra diz para a gente guardar a palavra. Veja que Deus disse a Josué aqui, ele disse assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito. Isso envolve também o decorar. Memorizar a palavra, guardar a palavra, ter a palavra gravada no coração. Inculcar, né? É um termo antigo que está, inclusive, na tradução João Ferreira de Almeida. Uma criança judaica, judia ou judaica, né? Ou israelita, né? Com 13 anos de idade, ele sabe quase todo o Antigo Testamento de cor, decorado. Um muçulmano dedicado sabe quase todo o Alcorão de cor. Aí quando você vai olhar em termos de ciência, quem é os povos na Terra que têm menos incidência de Alzheimer ou demência? Essa expressão horrível, né? Quem é o que menos tem? O judeu e o árabe praticante da religião. Por quê? Exercitam tanto decorar que beneficia a mente até fisicamente. Agora, você prestou atenção que quando Jesus foi atacado pelo diabo lá no deserto, ele não disse assim, ele não orou assim, pai, me ajuda aqui, estou num aperto aqui, envia Gabriel aí com o rolo da lei, para eu recitar aqui para o cão. Não, ele tinha o quê? Na cabeça. A mente dele estava exercitada. E nós temos que fazer o mesmo, memorizar a palavra. Isso beneficia a gente tanto espiritualmente como fisicamente. Sexto, comunicar as palavras às outras pessoas. É isso que faz com que a Bíblia se torne eficaz. Quanto mais eu falo para as pessoas, mais eu relembro, mais eu aprendo e mais eu ensino. Aí Paulo diz assim, a Timóteo: e o que de mim
Entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Nós somos responsáveis de passar a palavra para a nova geração, e a nova geração de cristãos repassar, e assim um vai repassando para o outro. Nós somos responsáveis por isso. E por último, irmãos, sétimo, eu escolhi 7 mesmo, 7 pontos, porque o 7 é o número perfeito. Então eu separei 7. Por último, além de você, deixa eu recapitular aqui, ler, estudar, meditar, ouvir, memorizar, comunicar, nós temos que praticar. Não adianta ler, não adianta estudar, não adianta ouvir, não adianta meditar, não adianta memorizar, comunicar, se não praticar. A cereja do bolo de tudo isso é a prática. Você leu sobre a oração, meditou sobre a oração, estudou sobre a oração, aprendeu sobre a oração, vai orar. Não adianta saber que Deus ouviu Abraão, que Deus ouviu Moisés e abriu o mar vermelho, se esse Deus não é eficaz na minha vida. Isso vai ficar apenas histórias. Por isso que Tiago diz assim, e eu quero que você fique em pé, por gentileza, para a gente partir para o encerramento. Tiago, capítulo 1, verso 22. Praticar a palavra. Ele diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, olha a ilustração que ele usa, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei da liberdade, e aqui é a palavra, e nisto persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra. Olha o que ele diz. Este tal será bem-aventurado no que ele fizer. Então, irmão, irmã, me desculpe se eu me alonguei, parece necessário deixar esse recado para você. E eu quero encerrar com o seguinte pensamento. Sabe qual é a causa de muitas infelicidades e infortúnios na nossa vida? E sabe de quem é a culpa? Não é de Deus, não é do cão, não é do diabo, não é de Zé Pilinta. Às vezes eles perturbam a gente. Mas o grande culpado de muitas vezes, de tudo que acontece, somos nós mesmos. Porque a Bíblia está dizendo aqui, que se nós quisermos ser bem-aventurados em tudo que fizermos, e Tiago aqui está se apegando no que Deus falou lá para Josué. Você quer ser bem-aventurado em tudo que você fizer? Você quer ser abençoado? Você quer ser vitorioso? Ah, pastor, não vou sofrer? Vai, mas você vai passar pelo sofrimento, não vai ser abatido por ele. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou ter tribulação? Vai, mas você vai passar por ela. Pastor, quer dizer que eu não vou chorar? Vai chorar a noite toda, mas a alegria vai vir de manhã, porque você tem fé na palavra, você está apegado nas promessas de Deus, e você crê num Deus que age e intervém na tua vida. Então, irmãos, se nós, ao nascermos pecadores, já somos, vou usar uma expressão, predestinados para o sofrimento, tem como amenizar isso e muito. É lendo, estudando e praticando a palavra. Qual o segredo da nossa felicidade? A palavra. Qual o segredo do nosso sucesso? A palavra. Qual o segredo da nossa vitória? A palavra. Então, faça um favor a você mesmo esse ano. Reserve mais tempo, dedique mais tempo para ler, estudar, praticar a palavra. Faça um esforço de estar na escola bíblica. Faça um esforço.
Eu sei que de sábado de manhã é brabo para levantar, às vezes é terrível para estar na igreja cedo, mas faça esse bem a você mesmo. Venha para a casa de Deus ouvir a palavra, venha disposto a ouvir. Venha disposto a ouvir. Vai para onde? Vou para a igreja. Vai fazer o que lá? Eu vou dar um tempo lá e volto. Não, então não venha. Fique em casa. Não venha para a igreja para dar tempo. Não venha para a igreja para passar tempo. Venha para a igreja para prestar culto, para ouvir a palavra, para ouvir Deus, aprender a palavra. E você será bem-aventurado em tudo que fizer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa crer. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade. A verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho enviou, para que todo que nele crê, vida eterna possa crer. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos foram nele atraídos, e na sua ressurreição houve a nossa inclusão. Verdadeiramente estamos livres, somos livres para amar nosso Deus e Pai, adorar em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tão bom utilizarmos a Bíblia como a própria Bíblia se divulga, se promove. Ela é como espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e atitudes. Ela vai exatamente na demonstração do que é razão e aquilo que é espiritual, aquilo que é fé, na divisão da alma e do espírito. É lindo demais quando você entender e utilizar isso na sua própria vida. Isso é libertação.
E ninguém vai conseguir escravizar você a partir do momento que você conhecer a palavra de Deus. É tão importante. Eu estava lembrando aqui, Deus me deu esse cérebro assim, que tem uma facilidade de decorar. Eu sou do tempo que a gente falava decore salteado. O que o pastor falou é uma constatação científica dessa questão do Alzheimer, da demência, uma incidência quase zero em povos que leem demais, que decoram, principalmente decoram. O escriba, para ele ser um doutor da lei, o trabalho de conclusão de curso dele tinha que ser o quê? Decorar o Pentateuco. Decorava todo o Pentateuco. E nisso saía aqueles cérebros que lembravam a sabedoria judaica, ela acontecia. Logicamente que tinha muito fariseu, ao qual Jesus chamou de hipócrita, mas tinha muita sabedoria, existe muita sabedoria. Então a palavra é linda demais, não dá para ficar sem ela. Então, leia, né? Não seja só ouvinte, que aquilo que a gente propõe, a proposta, estava conversando com o diácono Anderson agora há pouco, no ensino, aquele que chama chá no meio do treinamento aí de empreendedorismo, né? Conhecimento, habilidades, atitude, mas que nós alcancemos mais do que isso. A proposta nossa é conhecimento, habilidades, atitude e comportamento. Aí nós vamos ver a eficácia. Tudo que foi falado aqui hoje, se ficar, não pode ser roubado. Esse negócio é tão forte que Jesus coloca numa parábola que tem gente que é terra à beira do caminho. Daqui a pouco você nem lembra do tema. Ali fora, roubaram. O passarinho roubou a semente. Agora, quando você lembra, você sai daqui, lembra do texto, até dos hinos que foram todos correlacionados hoje. Então, você vai sair daqui abastecido, alimentado. Faça ainda há tempo, nós estamos ainda no início do ano. Dá para você fazer um programa aí de leitura da palavra, leitura diária da palavra, e você conseguirá chegar a esse ponto. Às vezes, certamente, você presta atenção quando eu chego no Salmo 91 e digo: eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Eu coloco na primeira pessoa e no tempo presente, sem precisar ler. Isso é para todos nós, isso. Você dizer a respeito da armadura. No demais, irmãos meus, fortaleço-me no Senhor e na força do seu poder. Você coloca na primeira pessoa, no tempo presente, textos, porque a palavra passa a ser uma realidade na sua vida. Viva a palavra, coma a palavra, cante a palavra, ore a palavra. Você tem dificuldade para orar? Pega um texto e ore. Pega o texto e utilize aquilo que está disponibilizado na palavra de Deus. Amém? Vamos orar e você vai fazer um propósito com Deus ainda para 2024. Grande Deus, a Tua palavra foi exposta. Obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor Jesus disse: as Escrituras de mim testificam. Então, o que nós vemos na palavra do Senhor Jesus, no Antigo Testamento, dizendo: eu virei. No
nos evangelhos eu vim, e a partir do livro de Atos, o Senhor dizendo, eu voltarei. Tua palavra fala, ela testifica sim do Senhor. Que o teu povo entenda tudo isso, que o teu povo viva firme, baseado nessa palavra, caminhando com direção segura, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que isso seja uma realidade em todos os que cultuaram nesta manhã e início de tarde do teu santo dia. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar, nós vamos para um momento conclusivo agora, que é o momento da nossa oração.